Dunas Repórter, o canal da comunidade. Dê sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207. Compareça às sessões legislativas na Câmara Municipal. Exerça o seu direito. Respeite o distanciamento e use máscara. Síntese noticiosa. Reunião ordinária da Sessão Legislativa de Balneário Pinhal do dia 28 de novembro. Desse seu parecer jurídico em relação ao protocolo que nos foi entregue à casa de um documento na sexta-feira. Fontela Garcia, em face do vereador Leandro Elias Rocha, ao qual ele pretende a cassação do mandato do vereador por suposto decoro parlamentar. No entanto, presidente, eu fiz uma análise da documentação. A denúncia, ela não tem nexo causal, ela não se relaciona diretamente com o vereador. Ele simplesmente fez uma denúncia ao qual cita uma empresa ao qual não tem vínculo algum com o vereador Elias. No entanto, no meu entendimento, é que essa denúncia ela não deve seguir adiante. No entanto, eu posso, em 5 dias, fazer o meu parecer jurídico e em resposta ao denunciante. Então, em 5 dias úteis, nós teremos disponível ao senhor Elvis Fontela Garcia um documento que ampare a decisão desta casa. Proposições para publicidade. Pedidos de providência. Os vereadores Alberto Nunes Pinto, Aldo Meneghetti, César Furini e Luiz Carlos Lopes solicitam ao Poder Executivo o reparo nas bocas de lobo para o escoamento pluvial na Rua Davi Canabarro, a instalação de quebra-molas e faixa de segurança na Avenida Paraguaçu, esquina com a Rua Montenegro, a instalação de quebra-molas com a devida sinalização na Avenida dos Apicultores, próximo ao número 429, no Túnel Verde, e o recapeamento asfáltico na Avenida José Krauer. Indicação: a vereadora Simone Santos recomenda que seja implementado, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, o projeto Trânsito Seguro para Pedestres, no objetivo de conscientizar e formar cidadãos mais seguros e confiantes em relação ao trânsito. Projeto de Lei 76, que autoriza o Poder Executivo a contratação temporária de um médico de saúde da família. Projeto de Lei 78, que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação Corpo de Bombeiros Voluntários para a contratação de um condutor profissional de veículos. Projeto de Lei 79, que revoga a lei municipal, tendo em vista haver novo termo de fomento entre o Executivo e os bombeiros voluntários. Ordem do dia. Projeto de Lei 33, que dispõe sobre a concessão de jeton aos servidores designados para a Comissão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI. Discussão da pauta. Enfim, nasceu, projeto de jeton, algo que já está na casa aí há quase 9 meses, se não me engano. Suspenso também sua tramitação em virtude de orientação do autor da assinatura do projeto. Meu voto, ele com certeza é favorável, até porque a JARI ela é extremamente necessária aqui no nosso município, mas eu venho a esta tribuna apenas para dar uma sugestão e que seja acolhida, talvez, é uma ideia de que essa função do jeton aí, ela seja agraciada para um servidor de carreira. A gente sabe que as gestões, elas passam e junto com as suas gestões
os CCs eles não têm esse condão, talvez, de ficar de um mandato para o outro, e ficaria muito mais válido, né, nós colocarmos aí junto a um servidor estatutário para que realizasse essa função juntamente a seus pares. Votação final. Projeto de Lei 033 de 2022 dispõe sobre a concessão de jeton aos servidores designados para a Comissão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações. JARI. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Explicações pessoais dos vereadores. Sobre a questão da denúncia, senhora presidente, que foi protocolada pelo Elvis, que aqui se encontra, a gente até... ano passado nós tentamos instituir aqui uma CPI, né, para analisar os recursos do Fundeb, Elvis, e nós não tivemos sequer o direito de fazer esse trabalho, que é a nossa obrigação. Hoje a tua denúncia ela não foi acolhida por uma situação de um parecer jurídico, por uma análise da denúncia, onde ela não encontrou sustentabilidade nas suas provas, e acredito que tudo aquilo que o vereador ele tem que fazer na sua forma de fiscalização, aquilo que é moral, imoral, legal e ilegal, a gente tem que ter, né, essa observância junto com a comunidade, em parceria também com o Ministério Público, para que a gente entregue o nosso trabalho, as nossas atribuições para a comunidade, em troca do crédito que nos foi concedido através dos votos. Porque se eu, lá em 2012, quando eu fui apontado até pelas diárias dos outros, que eu não tenho vergonha nenhuma, eu já me reelegi 3 vezes depois daquele ato, o Tribunal de Contas vai ter que devolver agora para minha conta uma multa que eu paguei lá atrás. E eu quero agradecer aqui ao escritório de advocacia, que era do Guime, do Luiz César da época, que eu paguei uma multa lá atrás, corrigida a multa, e eu ganhei isso, tá? E quero, aqui para aqueles que gostam muito de proliferar, e a vida toda proliferar, tem muita gente que está aqui que proliferou há muito tempo isso, tá? Eu queria ver se fosse os atos contrários. Eu fui intimidado esse ano 2 vezes ali na minha sala, por 2 cidadãos, que sempre cobraram clareza nessa cidade, que as suas empresas são as mais privilegiadas na cidade, sem apresentar 3 orçamentos. Tá? Eu já fui pego 2 vezes e uma delas o César ficou de testemunho. Tá? Outra coisa, imagina os senhores, no ano da eleição, tá, em 2020, o percentual de gasto de medicação, que eu bato isso aqui toda semana, ela aumentou através do protocolo rosa direcionado para alguns locais de compra, farmácias de Balneário Pinhal, tá? Onde alguns tiveram esse privilégio, em nome de pessoas que são vinculadas ao serviço público. Rafael fez um levantamento para mim, detalhado, nome por nome, e isso eu quero entregar para quem quiser na comunidade olhar as caras, pessoas que estão ligadas ao poder público como CC, e fizeram esses protocolos com medicamentos e compra que não fazem da farmácia básica parte. A situação que o senhor relatou nessa tribuna, de ter que estar pedindo medicação emprestada, ela foi confirmada por gente que trabalha dentro do Executivo Municipal, de não ter essa medicação. E uma situação que eu venho já batendo há bastante tempo é a questão da marcação de consultas, que tiraram uma profissional que estava lá, que atendia, que não chegava a demanda para esse vereador, e continua um caos. Gente esperando há 30, 60 dias e não consegue encaminhar esse pedido, essa marcação. E aí eu fui ver que o vereador Luiz Carlos também trouxe aqui, voltou a dizer hoje, a questão lá de 2020. Por que eu vou fazer esse link? Porque tem a ver agora com essa questão da marcação de consultas, vereador. O senhor traz lá, e aí a gente vai citar o nome aqui, de alguém que tinha um contrato, que era a Camila Bandeira, recebeu 20 mil reais, conforme o contrato, a gente não sabe, e mesmo assim, ela retirava medicamentos para fazer a distribuição.
Para minha surpresa, fui denunciado por um suposto decoro parlamentar de forma inundada e incoerente. Ficando evidente a perseguição política, o qual fui ofertada por uma pessoa sem crédito algum na nossa sociedade. Todos que me conhecem sabem da minha reputação ilibada, e aos que ainda não me conhecem, saibam que sempre fui e vou continuar sendo uma pessoa correta, trabalhadora, trabalhando em prol da sociedade. Sou amigo de todos e exercito a confiança cotidianamente. Essa denúncia aqui que fizeram, ela é totalmente descabida, sem embasamento legal. Eu queria, mano, dizer para ti que mais uma vez chegou até nós aqui o projeto, mais um dos bombeiros voluntários, que pode contar com este vereador. A gente, em relação a vocês, aos bombeiros, a gente está sempre pronto porque sabe o trabalho que é feito nessa cidade. Essa semana mesmo já vou, embora não vi ali que ele está entrando como urgência, mas eu já vou fazer a minha parte, já vou pegar o projeto, fazer a minha análise, conversar com o nosso colega vereador César, nosso presidente da comissão, Leandro, para a gente poder agilizar isso, que a gente sabe que a demanda lá é grande e a gente está nessa pendência daquela informação que a gente recebeu em relação a este projeto. Essa semana nós tivemos início a Avenida Pampa. E quem desde criança, eu tenho fotos na Avenida Pampa quando eu era criança, em meio à areia ainda, porque eu morava bem na esquina da Agostinho Rocha com a Pampa. Então hoje nós podemos ver que a nossa Pampa vai ser revitalizada, que vai haver uma pavimentação. E a gente que é dali, né, Alex? A gente sabe da importância que se criou ali, naquele bairro, no Parque 7, sabe da importância daquela avenida para o fluxo da cidade. Nós tínhamos feito o asfalto, aonde faz o trajeto dos ônibus, mas muitos pais acessam a escola também, professores, pela avenida, e a comunidade também. Então a gente sabe da importância. E por isso, tantas vezes, em outro momento, nós já tentamos essa revitalização e não conseguimos. E o ano passado nós conseguimos aprovar o FINISA para que pudéssemos fazer esse investimento nesse momento e dar essa melhor condição de acesso às pessoas na nossa cidade. Senhora Presidente, uma questão de ordem também, que ali foi sinalizado hoje está um pouco mais participativo na sessão, mas sinalizado pela própria comunidade, isso é importante a gente frisar, de que houve sim, né, o chamamento da situação para inscrição na tribuna livre e que não foi incluído na pauta para a sessão de hoje. Gostaria que o jurídico, então, nos desse um parecer do porquê que não houve essa situação de inclusão da solicitação na própria pauta de hoje. Me permite, presidente? Sim, pode te manifestar, doutor. Vereador Luiz César, é bem pertinente até o seu questionamento, porque por muitas vezes as pessoas, os leigos, não têm esse conhecimento, os que não convivem aqui nessa casa, às vezes não têm conhecimento do nosso regimento interno. É necessário 24 horas antes, tá, do fechamento, no caso da sessão, ou seja, na sexta-feira sempre fecha a pauta e só foi protocolado hoje à tarde. Inclusive, o artigo 224 do nosso regimento diz: o presidente da Câmara promoverá ampla divulgação da pauta da ordem do dia da sessão do Legislativo, que deverá ser publicada com antecedência mínima de 24 horas do início da sessão.
Tá? Nós sempre prezamos e gostamos da participação da comunidade na nossa tribuna livre, só que a tribuna livre, como já relatou o doutor, ela deve ser incluída na pauta, inclusive com o assunto que vai ser dito, que vai ser lido, que vai ser discutido, para que nós possamos, enquanto mesa, repassar aos vereadores. Né? Os vereadores eles precisam estar cientes do que vai ser lido, do que vai ser falado, discutido na tribuna livre. Então, por isso, a gente pede que seja enviado ou protocolado, enviado por e-mail, como foi feito, com tempo de antecedência para que nós possamos incluir na pauta e colocá-los a par do contexto da tribuna livre. Mas sejam todos bem-vindos, podemos já considerar para o próximo mês o documento que foi enviado e que foi recebido hoje, já no final da tarde, porque hoje nós tivemos nosso decreto, nós tivemos expediente externo somente a partir das 16 horas. Compareça às sessões legislativas na Câmara Municipal. Exerça o seu direito. Respeite o distanciamento e use máscara. Dunas Repórter, o canal da comunidade. Dê a sua sugestão de pauta pelo WhatsApp 998088207.